todos vocês. Bom dia. Graças a Deus por mais esta manhã de domingo, que nós estamos aqui hoje para a nossa escola bíblica especial, ter um momento de comunhão. Eu fiz a maior suspense aqui, então vocês já entenderam, né? Que hoje a gente vai entrevistar a nossa missionária Paula, né? E também trouxe a tiracolo aqui o Emerson, o missionário Emerson, que nós vamos conhecer hoje também. Eu quero fazer uma leitura, aliás, repetir uma leitura que foi feita pelo nosso irmão Gabriel, MC Gabriel, Salmo 46, hoje no devocional. Gabriel que ministrou para o nosso coração. Eu gostaria de tornar a ler esses versículos que ele leu, do 1 ao 7, Salmo 46, do 1 ao 7. Salmo 46, 1 ao 7. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Glória a Deus por sua palavra. Irmãos, vamos colocar em pé, vamos fazer uma oração ao Senhor. Nessa oração, mais uma vez, vamos apresentar a nossa irmã Larissa Desidério. Ela está internada e estão fazendo uma série de exames. Ela está com suspeita de meningite. Então vamos nos dar as mãos, vamos fazer essa oração e apresentá-la. Nós já oramos no devocional, mas vamos orar de novo pela vida dela. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, te louvamos e exaltamos nesta manhã de domingo, a primícia dessa semana. Nós entregamos para ti as nossas vidas, Senhor. Grato, porque o Senhor fez o sábado passado, mais uma semana se foi, e nós continuamos na tua presença. Te consagramos esta manhã, colocamos a nossa vida como sagrado diante do Senhor, para o Senhor ministrar, fazer de nós a sua vontade, executar o teu plano na nossa vida. Apresentamos a vida da Larissa diante de ti, levantamos mais um clamor por ela, Senhor. Visita a tua filhinha naquele hospital, e ela com a virtude da tua cura. Senhor, faz uma restauração e o vapor da tua presença, que calor do Senhor cubra a vida da tua filha, e ela seja curada, restaurada, fortalecida pelo poder do teu nome. Senhor, a restaure, Senhor, e ela possa estar conosco caminhando, Pai. Nós colocamos ela na concha das tuas mãos, cuida dela, guarda ela, Senhor, pelo teu poder. Abençoe esse momento que teremos aqui, Senhor, que seja um momento de edificação, que o Senhor construa coisas boas na nossa vida. Usa a vida da tua serva Paula, do teu servo Emerson, que as experiências, as vivências deles possam falar a nossa alma, e nós sejamos abençoados nesta manhã. Assim, cubra-nos desta graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode se assentar, meus mais um minutinho. Antes de nós fazermos a nossa entrevista, eu quero lembrar vocês, eu estava já com o material aqui do projeto Sorrir Kids do Paraguai, né? E eu vou passar aqui algumas informações para vocês. Também hoje à noite eu vou estar falando novamente, mas é bom a gente reforçar aqui nesta manhã. Então, a caravana, irmãos,
É um projeto que vocês sabem que o pastor Caio, nosso pastor aqui no Jardim São Paulo, já desenvolve há alguns anos e atende milhares de crianças. Praticamente, o ano passado ele atendeu umas 4.000 crianças. Foi um projeto que Deus colocou no coração dele. É executado na semana, que é a Semana das Crianças, é praticamente ali o Dia das Crianças, lá no Paraguai, e que tem a sua origem, essa data lá, de um confronto que houve entre a nação do Paraguai e a nação brasileira. E nesse confronto, algumas crianças morreram, muitas crianças paraguaias. Foi uma mortandade ali. E eu não sei muito bem como foi a história, a gente não consegui identificar ainda se essas crianças paraguaias, elas foram, que foi pintado barba nelas, elas foram para a guerra. Eu não sei se foram por falta de contingente, eles colocaram crianças na batalha, ou se houve a mortandade e os brasileiros que tentaram disfarçar as crianças. Eu não sei muito bem o que aconteceu, né? Mas, então, um momento assim tão triste, né? E eles colocaram como o Dia das Crianças, em memorial às crianças. E é no mínimo assim, curioso a gente notar que Deus tem usado brasileiros agora para trazer festa, trazer alegria para aquelas crianças, e alguns municípios estão chamando, né? O pastor Caio, ele começou no município, ali acho que em Hernandárias, né? Que acho que era ali onde estava o missionário Fábio na época. Eles começaram o trabalho ali e outros municípios chamaram e eles estão atendendo, quer dizer, está havendo assim um apoio do governo lá nesse sentido, e tem sido algo muito especial, né? E nós vamos sortear mais uma passagem, como fizemos no ano passado. A passagem está em torno de R$700, então a igreja vai estar fazendo esse investimento. E aí aqui tem algumas informações no cartaz. A saída será dia 10 de agosto, o retorno dia 18, então é uma semana que os irmãos vão estar fora. Aí alguns avisos aqui também que eles pedem, por exemplo, se você quer participar desse evento, quer fazer parte dessa caravana, o seu RG, ele não pode ter mais de 10 anos. Se ele já tem 10 anos, ele caducou. Você precisa tirar um novo RG. E eles não aceitam carteira de habilitação, não aceitam o documento, tem que ser o RG. Então, se você pretende colocar teu nome em sorteio, você precisa correr atrás disso o mais rápido possível. O Poupa Tempo acho que faz isso no mesmo dia. Só você ver a documentação, no mesmo dia você troca a sua identidade, tá? Então é muito importante que você esteja organizando isso. Ah, sim, eles aceitam passaporte, né? Passaporte também é válido. O RG é o passaporte. Aqui tem um programa também do PSK, é bem puxado, viu, irmãos? Lá não é um turismo, né? Não é um passeio que você vai estar fazendo. Você vai estar indo lá para fazer um serviço missionário, né? Claro que de acordo com a sua condição. Você pode ser uma pessoa de idade, tá certo? Obviamente você vai fazer o que você pode fazer, mas tem uma rotina de trabalhos lá o dia inteiro, né? Então essa rotina está aqui, eu vou colocar lá no mural essa noite para os irmãos, né? Outra informação importante é sobre a vacina de febre amarela. Então, se você, abençoado, não tomou essa vacina ainda, você já devia ter tomado, né? Você sabe que você já devia ter tomado, né? Então, por favor, né? O postal está aí, é rapidinho, toma a vacina. Sem vacina também você não pode entrar lá, você tem que ter um comprovante de que você recebeu a vacina de febre amarela. Tudo isso é muito importante, irmãos, é um pedido do pastor Caio, porque às vezes a pessoa ela vai participar de uma caravana dessa e em vez de ajudar, atrapalha, né? Porque se você não tiver com a documentação em dia, vai atrapalhar lá como chama? Na divisa lá, esqueci o nome lá, vai atrapalhar na fronteira, obrigado. Na fronteira, se você não tiver vacina vai dar problema, tá certo? Se você também não tiver a fim de participar do evento, vai dar problema, tá certo? Então, por favor, se você tem esse desejo de participar, ore a Deus e providencie essas coisas para você poder estar participando, tá? Também
quero lembrar que hoje hoje é o dia da oferta do projeto Neemias, tá? Então hoje à noite, toda a oferta arrecadada na igreja hoje, ela será destinada ao projeto Neemias. Mesmo se você não tem envelopinho, não tem problema. A oferta arrecadada à noite será totalmente destinada ao projeto Neemias, que você sabe que hoje, lá no Neemias, está sediado o Alfa, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho do Alfa aqui hoje, então vocês vão ver a importância desse projeto. E a tua oferta ajuda também a manutenção do projeto ali de Araçariguama, lá do Alfa, tá bom, queridos? Então, só lembrando vocês desses dois aspectos, e eu quero com muita alegria estar recebendo novamente aqui a missionária Paula, e quero convidar também o missionário Emerson para assentar aqui conosco. Vamos aplaudir o Senhor. Como vocês sabem, né, irmãos, hoje é dia de entrevista, né? Então vocês estão na liberdade, eu vou começar aqui, mas vocês estão na liberdade, quem quiser fazer pergunta é só levantar a mão, vou estar sempre olhando para cá e a gente vai compartilhando, tá bom, queridos? Então, antes de mais nada, eu quero dar uma oportunidade para eles saudarem vocês, né? Fazer uma saudação. E eu vou passar primeiro para a Paula, depois a Paula apresenta o Emerson, e aí depois a gente começa com a sessão de perguntas, tá bom? Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Oi, irmãos, é uma bênção estar aqui com vocês, né? Gostaria até de estar mais, né, pastor? Mas a distância realmente tem sido, assim, um empecilho. Mas Deus tem sempre dado a oportunidade de a gente chegar até aqui, de rever os irmãos. E é uma alegria para mim estar com vocês novamente, né? Hoje eu creio que é uma oportunidade maior, porque às vezes a gente, durante o culto, não tem essa oportunidade de conversar, de estender o assunto, e às vezes ficam muitas dúvidas. E eu achei muito linda essa oportunidade de fazer essa entrevista, né? Trouxe comigo o nosso missionário Emerson. O missionário Emerson eu conheci lá na base do Mandaqui, porque nós, quando ele estava fazendo ainda o Alfa, né? Foi até oportuno, né, pastor? Vai falar do Alfa. E aí ele estava sem agenda, disse, vamos lá conhecer minha igreja, conhecer meus pastores e vamos participar desse dia abençoado. E eu acredito que será uma bênção e vai só contribuir. Agradecer a paz do Senhor e igreja. Amém. Eu agradeço primeiramente pela oportunidade, né, de conhecer mais uma parte do povo que está aqui e o convite, né, tanto do pastor como da missionária Paula. E vamos tirar essa linha de fogo agora, né? Amém. Cozinhar dos irmãos e responder. Amém. Amém. Prazer, viu? Te receber aqui também, viu, Emerson? Ô, Paula, conta pra gente, assim, como foi a sua conversão? Minha conversão. Na verdade, eu fui para a igreja com 4 anos de idade, né? E fiquei na igreja dos 4 aos 12 anos. E foi o período que eu conheci a palavra de Deus, porém, eu não me firmei. Dos 12 anos aos 17, eu me afastei, né, do caminho do Senhor. E com 17 anos, eu até digo sempre nos testemunhos, eu tinha depressão. Eu sofri de depressão e a gente nunca imagina que uma pessoa com 17 anos pode ter depressão, né? Na verdade, não se falava muito em depressão na época. E eu cheguei ao ponto de um dia ouvir uma voz que me mandava tirar minha vida. E eu subi para o meu quarto, eu peguei uma faca, eu escrevi uma carta, ou seja, eu fiz toda a preparação que aquela voz mencionava dentro da minha mente. E como eu estava afastada do Senhor já desde os 12 anos de idade, então oração não era uma prática que eu estava acostumada a fazer durante esse período. Só que naquele momento em que eu ouvi aquela voz, que eu estava prestes a ter a minha vida, eu ouvi uma outra voz dentro do meu quarto, e falou para mim que só Deus me deu a vida e só Ele tinha o direito de tirar. E quando eu ouvi aquilo, eu caí de joelho. E caí de joelho e comecei a orar e eu entreguei minha vida a Jesus naquela noite. E aí foi quando, graças a Deus, né, o Senhor me livrou da morte. E eu fui num domingo para a igreja, fui ansiosa pelo apelo e foi o culto mais longo da minha vida, porque parecia que o pastor não ia fazer o apelo naquela noite. E eu queria dizer para as pessoas que eu tinha recebido Jesus como Salvador.
Mas foi assim, foi dentro do meu quarto, eu costumo dizer que o Senhor foi lá e me resgatou, mas assim, a palavra tinha sido ministrada ao meu coração dos 4 anos de idade até os 12. Então, acredito que o plano de Deus na minha vida sempre foi tão grande que Ele me alcançou assim de uma forma extraordinária. Quando você foi para a igreja, nessa fase de 4 anos, Aos né, 12. aos 12, que você estava na igreja, tinha escola bíblica? Pois é, era a escola bíblica. Na verdade, eu costumo dizer que teve uma senhora chamada Dona Leda. Dona Leda era minha vizinha e ela chegava para as mães no domingo de manhã e ela dizia: eu posso levar seu filho para a igreja? E aí as mães queriam se livrar dos filhos, né? E então ela saía, era lindo, porque eu me lembro até hoje, ela saía com várias crianças de mãos dadas e ela ia para a igreja, então a gente ia para a sala de aula. Por incrível que pareça, meu primeiro pastor era um missionário, chamava Jonas. Era na Igreja Presbiteriana do Brasil ainda. E era escola bíblica dominical. Eu ia para a escola bíblica dominical. Então começou assim. E é muito importante, né? Amém. É curioso que eu estava conversando um pouquinho com o Emerson, já vou passar a bola aí. Conta pra gente a tua experiência de conversão. Você vai ver que é bem interessante. A gente estava comentando ontem mesmo em relação a isso. Vamos dizer, né? Tive um contato com o Evangelho aos 10 anos de idade, através de um amigo meu. E um ano após, mais ou menos com 11, eu me converti. Sendo que eu morava num bairro da cidade, e após vamos dizer, a minha conversão, um mês depois eu me mudei. Fui para outro bairro. Então eu perdi todo o contato. Aí acabei vivendo minha vida, vamos dizer, secular, né? Me desviei dos caminhos do Senhor, 9 anos. E isso, vamos dizer, gerou umas crises de identidade, conhecer o mundo, questão de adolescência, né? Tudo mais. E uma dessas crises mesmo de identidade eu disse: Senhor, eu não aguento mais, eu não fui criado para isso. Então, cada vez mais que eu tentava procurar algo, eu ia me afundando. E eu dizia: não fui criado para isso. Minha família não me educou para isso. A tua palavra me escutou isso. E eu cheguei um dia no meu quarto também, de certa forma, e disse: Senhor, eu não aguento mais carregar esse peso, eu não aguento mais essa identidade que eu sei que não é a que o Senhor criou para mim. E eu tinha ganhado na época na escola um Novo Testamento. E com isso, eu falando com Deus, né, porque eu conhecia a prática da oração, sabia conversar com Deus, e dessa forma eu falava assim: Senhor, não aguento mais carregar esse peso, esse fardo. E foi quando eu abri a palavra de Deus em Mateus 11:28, que diz, né, a questão dos fardos. E eu disse: Senhor, a partir de agora eu entrego minha vida ao Senhor. O Senhor faz o que o Senhor quiser dela, toda sua, não é mais minha. E vamos dizer, né, agora fazem 8 anos, fez dia 4 de julho, que eu me rendi ao Senhor. E da mesma forma eu disse: agora meus passos, meus caminhos. E até eu falei, né, ao pastor, que isso foi numa igreja batista. E nessa época de crise de identidade, eu lembro que eu passei na frente da igreja onde eu congrego hoje, que é a Brasil para Cristo. Eu disse: eu posso ser qualquer igreja menos dessa. E o Senhor me levou até o Brasil. Então foi ali que, vamos dizer, né, Deus ele começou a guiar novos passos para mim. Dessa forma, eu me rendi aos pés do Senhor e hoje eu estou aqui, né? E converteu também, teve o processo de escola bíblica sim, também, sim, né? sim. Quando você era criança. Sim, porque vamos dizer, dos 10 a 11, por essa amizade, eu frequentava a escola bíblica. Então ali, vamos dizer, esses conhecimentos, esses passos, quando eu tive no meu quarto, vamos dizer, a questão da oração, da palavra, de saber a minha identidade de Cristo. Então ali foi plantada a semente. Então eu sabia o caminho que eu estava tomando, eu sabia para onde voltar. Então ali foi... Fantástico. Perguntas? A família de vocês já eram convertidas, como vocês, de 4 anos e do missionário? Na minha não, na verdade, eu praticamente ganhei meu pai para Jesus, né? Já depois mesmo dos 17 anos. Meus pais eram católicos, meu pai era bem praticante, mas não eram evangélicos, eles não queriam saber de evangélicos. E essa senhora, ela conseguiu driblar a minha mãe porque eram muito amigas. Então, tanto que eu ia para a igreja evangélica, mas quando o meu pai vinha de viagem, uma vez ele trouxe uma santinha para mim, né? E toda embalada, assim, e eu quebrei a cabeça pensando, para mim é um boneco. E não, minha mãe se converteu já há
pouco tempo, assim, faz 5 anos que ela é convertida. Agora, minha irmã foi para a igreja comigo, né? Só que não permaneceu. Eu fui a única que permaneci, aí depois que voltei. Até hoje, minha mãe é evangélica, hoje meu pai é evangélico, minha irmã é afastada, né? Mas vai, visita a igreja sempre, mas não é evangélica quando eu fui para a igreja. A questão da minha família é assim, por parte de pai são todos católicos, e por parte de mãe, há católicos e evangélicos. Minha mãe, ela até os 9 anos de idade, frequentou a igreja católica, mas pela realidade de Pernambuco, vamos dizer, né, na época, saiu cedo de casa, teve que ir trabalhar, aí conheceu meu pai. E assim seguiu a vida, né? Aí, de certa forma, tem uma base cristã. Mas, graças a Deus, Deus tem feito algo lá. E até minha vida, o pastor, ela voltou para Cristo nesse tempo. E Deus tem trabalhado na minha família, né? E com isso, vamos dizer, né? Até na época da minha conversão mesmo, pela minha família ser muito católica e praticante, aí tem uma mania de um povo dizer assim, né? Agora tu é da lei do crente. Lá tem essa questão, né? E graças a Deus eu tenho dado testemunho à minha família, nesse sentido de parte de pai. A questão, e até é engraçado que nesses últimos dias da minha vinda, que vai fazer dia 28, 3 meses que eu estou aqui em São Paulo, eu conversando com a irmã do meu pai mais velha, e eu não sabia que eu tinha, o irmão da minha avó era pastor. Então até isso era da minha família por parte do pai, eu não sabia, acabei descobrindo, né? Que ele era pastor, hoje falecido, mas assim. Então, ambos os lados têm a raiz, né, cristã, bastante. E dessa forma eu agradeço a Deus, porque Deus ele foi criando esse trilho, esse caminho para eu chegar até aqui. E testemunhar da palavra dele. Né? Essa coisa, até está comentando com ele, que é curioso, porque ele está indo para o Paraguai agora, né? Está se preparando para ir para o Paraguai. E o missionário Fábio ficou 8 anos no Paraguai. Então, é curioso que há 8 anos atrás, ele estava se convertendo. E agora ele está indo para o Paraguai. Não é incrível isso, irmãos? É impressionante, né? Depois de 8 anos, Deus já está trabalhando. Silêncio, né? Deus estava trabalhando e ele está indo para lá para auxiliar o trabalho no Paraguai. É isso, né? Então, é algo bem interessante. Mais alguém tem pergunta aí? Eu tenho uma pergunta. Sim. Nos testemunhos dos irmãos é bem comum as desviarem do Senhor na adolescência. Vocês se recordam o que fez vocês se desviarem? Foi o desejo de conhecer o mundo? Ou foi porque a igreja já não era mais atraente? O que vocês lembram? Ou foi a pressão dos amigos? No meu caso, não. No meu caso, o pico do meu afastamento, e inclusive que me levou à depressão, foi a separação dos meus pais. Eles se separaram quando eu tinha 12 anos. E aí, o domingo era o dia que meu pai tinha o direito de nos levar para passear. E aí, com todo domingo ele vinha nos buscar, não tinha mais espaço para a igreja. E aí foi que a gente eu me afastei por causa disso, né? Tanto que eu costumo dizer que fui me poupada por Deus. Porque se eu for comentar, eu nunca tive uma vida muito mundana, no sentido de que, mesmo dos 12 aos 17 anos, praticamente eu nunca vivenciei assim, as coisas do mundo, nunca tive nem esse desejo. Então foi mais, para mim, foi o caso da separação dos meus pais. Gerou esse impasse de não ter mais um domingo livre, no meu caso. Uma desestrutura doméstica. Desestruturou o lar. Da minha questão, vamos dizer, né? Eu tinha esse meu amigo, morava no mesmo bairro, ele que caminhava junto comigo, e vamos dizer, por ser 11 anos, não tinha liberdade de sair pela cidade e tudo mais, e sair de bairro, né? Não mudei de bairro, ser de certa forma distante, e os meus pais não frequentavam a igreja, então eu segui a vida adiante, né? Porque foi, vamos dizer, desde a conversão, vamos dizer, me mudei, né? Então eu perdi o contato com o evangelho dessa forma. Porque aquela pessoa que me levava, que eu caminhava e fui alicerçando, não tinha mais o contato. E fui seguindo, vamos dizer, de certa forma, a vida. Dá para observar aqui, Batida, assim, que em ambos os casos foi relacionamento, né? Questão de relacionamento mesmo, que são pilares para a adolescência, né? Pilares, relacionamentos, afetos são muito importantes. A Fia fez uma pergunta? Então, eu fiz a mesma pergunta que eu, mas eu tenho outra. Eu queria saber, assim, quando você
vocês sentiram assim, o chamado de ir para missões? Vocês aceitaram logo assim, de cara, quando Deus falou com vocês? Ou não? Vocês relutaram e falaram, não, eu não quero ir? Como que foi? Olha, no meu caso, eu sempre digo, eu costumo dizer que no dia que eu aceitei Jesus, eu aceitei o chamado missionário. Porque eu sempre digo que quando a gente entende o que recebeu e valoriza isso, a gente entende que tem outras pessoas que precisam receber a mesma coisa. E eu sempre pensava, e penso até hoje, que se eu com 17 anos pensei em tirar minha vida, então existiam outras pessoas na mesma situação. Ali já surgiu um desejo de compartilhar. Só que eu ainda não conhecia essa questão de missões. Até porque na minha igreja, que eu fazia parte na época, mulher não tinha muito esse espaço, né? Só que comigo foi tudo acontecendo. Na verdade, Deus saiu guiando. Eu com 17 anos me converti, aí já comecei a trabalhar na igreja. Com 18 anos, um senhor da igreja estava fazendo seminário e eu tinha ido para um acampamento. E nesse acampamento falaram de seminário. E eu já tinha muita vontade de conhecer mais de Deus. Eu li a Bíblia, tinha muita vontade de conhecer mais de Deus. E aí Deus colocou um desejo em mim de ir para o seminário. E eu orei ao Senhor pedindo isso. E, por incrível que pareça, me matricularam, me levaram para o seminário, sem que eu tomasse nenhuma iniciativa. Mas aí, no seminário, Deus começou a falar comigo sobre a obra missionária. E eu, desde o princípio, eu sempre, assim, eu aceitei, né? Mesmo não sabendo as dificuldades que iam vir depois. Quando vieram as dificuldades, eu podia ter pensado, repensado. Porém, assim, não, eu acho que eu nasci para isso, não tem como. Por mais que você... E já houveram momentos na minha vida que eu parei e pensei assim, poxa, eu podia fazer outra coisa. Mas sempre vem aquela questão. E as outras pessoas que estão na mesma situação que você estava, né? A gente acaba sendo tomado por esse desejo e não tem mais como recuar. Não tem mais. Então, eu nunca consegui dizer não para Deus. Ele nunca me deu essa chance. E você? Na minha questão, vamos dizer, houve uma reluta, mas não na questão do ministério, que eu entendia que você viu o Senhor da melhor forma. Mas, vamos dizer, né, quando eu entendi esse propósito de Deus, eu disse, Senhor, eu vou te servir, mas eu quero, vamos dizer, de certa forma, continuar na minha cidade, constituir minha família, ter meu trabalho. Mas Deus, a gente foi quebrando isso com o tempo, é dizer, não tem como. A gente faz os nossos planos, mas é Deus que direciona, né? E eu fui abrindo, vamos dizer, o coração, né, a Deus, e chegou uma hora que eu mesmo dizia, não tem condições, eu não quero ficar mais aqui. Deus, prepara todo o caminho, porque eu entendi o propósito. Então, largar tudo, vamos dizer, né? Deixar a carroça, de se despedir dos pais e ir, né? Eu entendi esse propósito. Uma coisa que no início, vamos dizer, poderia ser um fardo, hoje não é. Eu digo assim, seria um fardo se eu continuasse lá. Eu estaria opresso, eu estaria tipo, meu coração não pertence mais a mim. Então, de certa forma, quando eu disse assim, Senhor, faz na minha vida o que tu queres, ali eu entendi que tipo, é o propósito de Deus, todo esse direcionamento. É o chamado mesmo, não tem jeito, né? Tem aquele texto quando fala assim, que são poucos os ceifeiros, o Senhor fala, rogai pois ao Senhor que envie ceifeiros, né? Esse envie, em algumas traduções, há um sentido assim de ser lançado, né? Arrojado, né? Deus pegar e jogar a pessoa lá. Né? E aí, quer dizer, assim, é tão forte, é um sentido tão forte que realmente não dá pra olhar para trás, né? É uma coisa que não tem como, né? E eu costumo dizer que, tipo assim, missões não começou agora, que eu estou vivendo, mas começou na minha Jerusalém. Então, desde já era envolvido lá na minha igreja local. Vamos dizer, com 6 meses convertido, a gente tinha um trabalho na minha cidade e eu fui lá e conheci, tipo, a gente doava nossas férias, porque lá tem uma cidade que se chama Agreste de Pernambuco. Então lá a gente tem algumas igrejas no sítio e na cidade. Sendo que é uma cidade um pouco bem idólatra, então a gente doava, vamos dizer, 15 dias de nossas férias para servir a igreja lá. Então ali foi o meu envolvimento com missões. E aí, na minha igreja local, na minha cidade, a gente também tem um projeto que se chama Alcação Capim.
Então, Como chama? Alcançando Carpina, que Carpina é a minha cidade. Ah, Alcançando Carpina. Então, dessa forma... Gostei do Carpina. Carpina. Aí dessa forma, tipo, a gente sempre trabalhou com missões. Então sempre trabalhou anunciando a palavra de Deus. Isso foi outros projetos aí até chegar aqui. Amém. Então digo, eu comecei na minha Jerusalém. E hoje estou indo, vamos dizer, até Judéia, Samaria e até os confins, né? De certa forma. Aí o teu contato com o Alfa foi como, Wagner? Meu contato com o Alfa, vamos dizer, foi em 2016, né? De certa forma. Vamos dizer, né? Eu estava na minha Jerusalém, fiz um trabalho na minha Samaria e tive a oportunidade de conhecer o Paraguai no final de 2016. Foi uma caravana para o Paraguai em 2016 e, tipo, da minha igreja foi uma mobilização, né? 14 pessoas, sendo que dessas 14 foram 8. No meio dessas 8, eu, de certa forma, fui sorteado. Porque eu era funcionário público em 2016 e em novembro, por ser contratado, foi dispensado, né? Uma turma. Dessa forma eu estava sem emprego. Então eu disse, eu vou me dedicar na caravana, me mobilizar, para conhecer um pouco mais do trabalho fora, né? Do meu estado e fora da minha cidade. Só uma pergunta, se você lembra, qual era o envolvimento financeiro? Quanto era o custo para ir nessa sim, caravana? não lembro perfeitamente. Eu lembro que na época os custos lá eram R$300, mas tinha a passagem. E a passagem a passagem aérea estava em torno de 700 a 1.000. Sendo que a minha foi a mais cara. A minha foi R$1.882. Então, a turma que estava se mobilizando, porque a minha passagem foi a última a ser comprada, né? Então eu digo que era propósito de Deus mesmo. Porque no final de 2015, Deus ele tinha falado no meu coração que era para eu me preparar, vamos dizer, né? Tudo aquilo que ele tinha me entregado, que eu assumia na minha igreja, era para passar para outras pessoas que ele ia me levar. Mas não tinha dito quando o propósito. Então eu estava preparando outras pessoas para assumir aquilo que eu assumia. Né? Então tinha pessoas caminhando comigo e eu instruindo, vamos dizer, aquilo que eu assumia, lideranças, trabalhos na igreja. Então eu já estava colocando pessoas, porque eu não sabia quando Deus ia fazer isso. Isso no final de 2015. Meados de 2016, Deus preparou a questão da caravana. E ali na caravana, vamos dizer, né? 7 pessoas conseguiram com recurso próprio ir, sendo que eu tinha a questão do desemprego, junto com os outros 7 que faltavam. Né? Então a gente se mobilizou com, vamos dizer, cantina missionária, com campanha, irmãos que colaboraram com a viagem, sendo que quando a gente juntou tudo, já em cima da hora, né? Aí só deu para uma. Aí desses 7, eu lembro que o presbítero, na época, que hoje é pastor lá na igreja, uma das nossas igrejas, falou assim, não, o propósito é para missões. Então, nem que vá um, mas vai representando os 7. E vamos dizer, fizemos um sorteio, caiu meu nome. Aí eu lembrei do propósito de Deus, né? E lembrei, vamos dizer, da Sela que tinha falado aqui, aquela palavra. E de certa forma, eu agradeci e pouco tempo depois, Deus falou e disse assim, você está pensando que é apenas, como vou dizer, uma viagem, né? Conhecer, mas ali vai ser um divisor de águas. Então eu tenho preparado algo para você ali. E lá você vai receber uma proposta, né? E vamos dizer, segundo dia de treinamento de caravana, eu recebi uma proposta do missionário e o missionário disse assim, Emerson, quero que você ore, que eu tenho uma proposta para lhe fazer. Aí que foi o Alfa. Aí eu retornei para a minha igreja local, né, depois da caravana. Isso acredito que foi em meados de dezembro de 2016. Aí com isso eu retornei, né, e disse, Senhor, até próximo do pastor, né? Orei a Deus e tudo mais, e eu disse, eu sempre prezei a questão da obediência, né? E por meus pais não serem cristãos naquela época e tudo isso, eu disse, eu preciso da bênção dos meus pais, antes da minha igreja, a bênção dos meus pais, né? E eu entendi, se meus pais liberassem para eu ir para o treinamento, já que eu estava desempregado, não tinha impedimento nenhum, né? Em questão de pessoas que têm a mentalidade de vida secular, né? Largar o trabalho, mas Deus já estava preparando tudo. Aí eu conversei com meus pais, a minha mãe relutou um pouco e disse, se for da vontade de Deus, vai ser, né? Então, tipo, não tinha emprego, faltava, vamos dizer, 1 mês e meio para o treinamento começar, não tinha falado ainda com a minha igreja, então há um custo, né? Tipo, passagem aérea e tudo mais, e tipo, não tinha nada. E eu conversei com meus pais, eles me abençoaram, aí eu cheguei até meu pastor, o pastor disse também, né? Me abençoou. Aí até então tinha um desafio, né?
vamos dizer, o custo do treinamento, passagem aérea, não tinha mala, não tinha nada. Então, vamos dizer, menos de um mês Deus providenciou tudo. Até hoje eu não sei quem me deu a minha passagem aérea, mas eu ganhei tudo, e isso Deus providenciou tudo. Aí foi que eu entrei no treinamento, conheci o Alfa, vamos dizer, na caravana. Aí eu conheci tipo, o Alfa, tudo mais, e embarquei. O curso lá foram quantos meses? Assim, o treinamento ele é 6 meses, aí são 5 meses interno, né? De regime interno, que a gente tem matérias teológicas e missiológicas. A gente também lê a Bíblia e tem alguns livros adicionais. São cerca de 11 livros. Então é bem intenso. Então, a gente fica em Araçariguama, onde fica o projeto Neemias, que inclusive o ano passado que veio para o Brasil, né? Que era na Bolívia, em 2016. Aí a gente é a primeira turma do Brasil, né? Aí tem esses 5 meses internos e a gente teve cerca de 1 mês e meio prático, que foi no caso do Peru. Foi no Peru? Foi, que a gente saiu em julho, dia 18 ou 19 de julho a gente foi para o Peru. E passou cerca de 1 mês e meio tendo prático, né? Estava quente lá, né? Tá, bastante. Para dizer o contrário, né? Eu, por ser pernambucano, mas eu não tenho problema com isso. Por incrível que pareça, eu sou muito calorento, então eu não sofri tanto. Aqui o paulistano é bem aquele, tipo, e tem hora que eu estou de camisa normal, mas todo mundo agasalhado. Eu não consigo entender o frio que vocês têm. Porque, vamos dizer, 19 graus para mim está tranquilo. Está preparado Aí tem hora que tipo, a Paula mesmo diz, Emerson, te abriga, tudo mais. Mas eu não sai camiseta, no meio da rua, todo mundo. Aí eu tenho um sangue quente. Aí com isso, vamos dizer, né? Houve um prático no Peru, aí retornei à minha igreja, aí retornei em novembro, né? Porque a gente retornou, teve a formatura do Alfa, né? Que foi dentro do simpósio. Retornei à minha igreja, passei cerca de 6 meses, né? Aí lá ainda tive a oportunidade de fazer mais 2 trabalhos já missionário, que é a questão do projeto Mágico Prático de Pernambuco lá, com Janinha, Simplício e Irmã Jean, o pessoal lá envolvido. Aí me envolvi em janeiro com esse trabalho lá em Chechel. Aí eu digo até, é incrível como Deus marca propósitos, porque, vamos dizer, das pessoas lá, da equipe que foi, praticamente só eu me comunicava em espanhol. E eu estava até conversando com a missionária Paula, e Deus ele me deu a oportunidade de encontrar a cidade, ela tem uma população de 5 mil habitantes, é uma cidade pequena. E de certa forma a gente se dedicou lá, né, para evangelizar esses dias lá. A gente passou acho que 3 dias lá, um trabalho tanto social como evangelístico. E a gente no meio da rua, eu acabei encontrando uma pessoa em situação de rua, um peruano. Aí eu digo, Deus ele me levou para o Peru, ele teve o contato com a língua hispânica, no espanhol, e eu tive a oportunidade de pregar. E tipo, a gente vê também tipo, a questão que fazia acho que 12 anos que ele está aqui no Brasil, um cara totalmente capacitado, fala 3, 4 idiomas, em situação de rua, dependente alcoólatra. E tipo, eu tive a oportunidade de apresentar o evangelho, anunciar o evangelho para ele e tudo mais. Senhor, o Senhor marca encontro, porque eu na cidade, vamos dizer, né, questão de estatística, de 5 mil habitantes, de uma equipe, vamos dizer, eu acredito que era 45 pessoas, que foi para essa caravana, tudo mais. Aí, tipo, eu tive a oportunidade de janeiro de participar desse projeto lá de 3 dias, e na minha cidade, envolvido num projeto que se chama, felizmente na minha cidade, saiu na revista Veja, eu acho que em 2015, que o 3º maior lixão do Brasil é lá. 3º maior o quê? Lixão. Lixão. De céu aberto. E lá a gente tem uma comunidade que se chama Comunidade Três Paus, que vive nesse lixão. Então são 300 famílias. Então lá a gente tem um trabalho que se desenvolve com outras pessoas, vamos dizer, algumas igrejas envolvidas, a minha igreja está, junto com a juventude, e tem, vamos dizer, outras juntas missionárias, tem missionários americanos e tem outros missionários lá. Então eu estava integrado também esses 6 meses, esse trabalho lá, né, com a comunidade. E hoje dá para fechar o lixão e ser um aterro sanitário. E as famílias elas estão, de certa forma, dispersas. Né? Aí, de certa forma, a gente está lá empenhado nisso, não só de uma forma social, mas também evangelística. Lá tem uma igreja já implantada, que é a Assembleia de Deus. Vamos dizer, a comunidade ela já é, de certa forma, evangelizada. Sendo que, tipo, há carência social. Tipo, a questão das crianças, que são 150 crianças. Hoje a gente dá, vamos dizer, aula de reforço, trabalho social com elas, e junto com a palavra de Deus.
Então ainda segue o trabalho lá. Deus está me levando agora a alcançar o Paraguai, né? Chegar até o Paraguai. Então me envolvi esses últimos 6 meses depois do treinamento. Quer dizer, não para, né? Não para. Isso é Então bom, é sempre né? envolvido. Isso é muito bom. Perguntas? Pode falar aí. Missionária Paula, assim, como você teve o seu chamado, você já teve bastante oportunidade dentro e fora do país, o que você traz hoje para nós, assim, a sua visão panorâmica de fazer missões e como que está, assim, a visão que você passa para nós atualmente como sermos missionários na vivência de hoje que nós estamos vivendo? Eu aprendi uma coisa, assim, antes eu escutava sobre missões, eu escutava muita gente falar e parecia, acho que culpa até de alguns missionários, acabou trazendo para si a responsabilidade de uma forma como se só a gente conseguisse fazer missões. E eu sou contra isso, porque ao longo dos meus anos de ministério, tanto na Itália como fora da Itália, como aqui no Brasil, eu descobri que eu sempre trabalhei com o meu dia a dia, com a minha vida, testemunho diário. Nunca precisei assim, ter muito palavras bonitas para falar para as pessoas. Eu chegava, eu conversava, sempre fiz evangelismo através de amizades. Então, eu acho que missões não é uma tarefa unicamente de pessoas selecionadas. Existe sim um chamado de tempo integral e é o que a gente faz, né? Quando a gente larga a nossa família e larga trabalho e tudo e vai para viver de forma integral. Mas a gente tem que tirar da mente das pessoas como se fosse uma tarefa tão extraordinária que só alguns conseguem fazer. Não. Aqui vocês fazem missões no dia a dia. Porque você encontra uma pessoa na escola, encontra uma pessoa no trabalho, encontra uma pessoa... Então, acho que as pessoas têm que passar mais essa ideia de que o evangelismo é uma continuidade do nosso dia. Ele não é assim um dia que a gente separa para sair, para evangelizar. É no dia a dia, né? É aquela coisa de você viver em função de, poxa, tem uma pessoa aqui do lado, vou começar uma conversa e essa conversa vai me dar a oportunidade de falar de Jesus. Então, eu acho que se a gente entender isso, o contexto missionário vai ser muito vasto. Porque mesmo que o Brasil, o nosso país, já tenha de uma certa forma sido bem alcançado, pelo menos nas áreas urbanas, ainda existem pessoas carentes da mensagem do Evangelho. Então, o que eu passo hoje é que a gente tem que tirar essa ideia, né, de algo tão extraordinário envolvendo missões e pensar, eu sou um missionário. Posso não ser um missionário de tempo integral, posso não estar sendo chamado para ir para a Itália, para os Estados Unidos, para o Paraguai, para qualquer lugar. Eu sou um missionário. Eu tenho uma missão. O Senhor nos alcançou esse de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Todo crente tem essa responsabilidade. Então, no meu entendimento, a gente precisa passar isso. Hoje eu vejo que nós temos um privilégio muito grande acima dos missionários do passado. Porque os missionários do passado eles não tinham os recursos que nós temos hoje, né? Eles não tinham conhecimento de tanta coisa que a gente passa hoje, pastor. Por exemplo, os missionários do passado não sabiam o que era uma... como é que a gente chama? Ai, meu Deus, me fugiu da mente agora, mas, por exemplo, algumas coisas culturais, né? Como você ter... problemas quando volta do campo, problemas quando vai para o campo, choque cultural, né? Eles nem imaginavam isso e eles simplesmente vivenciaram. Hoje não, a gente vai para um curso como aula, vai para um curso de teologia que você aprende, você vai ter o choque cultural, você vai ter dificuldades com a língua, você vai ter momentos de problemas por conta dessas diferenças culturais. Então esse preparo que nós temos hoje, de uma certa forma, tem capacitado melhor os missionários. A gente pode fazer até mais do que fizeram os missionários no passado por conta disso também. Essas experiências, né? Sim. Que hoje elas estão mais agrupadas, esses Isso, treinamentos exato. têm fortalecido muito, né? Tem preparado mais o missionário. Ele já sabe, já sai com uma consciência, eu vou enfrentar isso. Claro que tudo lá é novidade, nada é igual, né? Por exemplo, eu já fui para a Itália 2 vezes, nenhuma vez foi igual a outra. E essa provavelmente vai ser bem diferente também. Mas assim, a gente já sabe que tem um preparo antecipado. Mas o ponto principal que eu acho é isso, essa consciência de que todos nós temos uma
a missão, para tirar esse, desculpa a fala que eu vou dizer, mas esse endeusamento que nós fazemos a respeito da obra missionária, porque não tem ninguém especial, mais especial do que os outros. A gente está aqui pela misericórdia de Deus, né? Tem dia que a gente pede a graça de Deus para estar de pé, porque é normal isso, é igual a todo mundo. E a opção da gente de viver na função de levar a palavra é porque a gente se dedicou a isso em tempo integral. Mas isso não isenta que você tenha essa oportunidade no seu dia a dia e aproveite ela. O teu caso, quando você foi para a Itália, foi um movimento dentro do seminário. Isso. Conta um pouquinho disso para a gente. É porque assim, quando eu fui para o seminário, esse seminário chama Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste. Esse seminário, ele nasceu através do Canadá. Então, o reitor do seminário é missionário. Ele foi mandado para o Brasil como missionário, praticamente no ano que eu nasci, ele veio para o Brasil, em 1975. E aí, a gente foi para o seminário, tudo, e nesse seminário nasceu uma agência missionária. E essa agência missionária, chamada Parceiros em Missões, ela fazia o treinamento do Alfa, que era um treinamento feito Alfa. A gente tinha, além dos anos de teologia, tinha um treinamento de 6 meses, em parte cultural, e nos levava para países como a Argentina, e quando você fala que Paraguai. nasceu assim como? Dos alunos mesmo? Foi. Na verdade, foi o pastor, o Thomas, que ele é do Canadá, e ele sempre teve assim, essa veia missionária. Então, o que é que ele fez? Ele começou a fazer um jornalzinho caseiro, e ele começou a patrocinar, assim, conseguir entre os alunos ofertas para ajudar 2 ou 3 missionários que eram alunos e tinham ido para a obra missionária. E aí eles juntaram essa força e começaram a chamar Parceiros em Missões. Então, eles começavam, não era uma ajuda integral, era uma ajuda parcial, mas tipo assim, mandava 300 para um missionário, 400 para outro. Então, 10, 20 alunos se reuniam e começavam, até que isso alcançou o estado de Pernambuco. Aí surgiu essa agência, e essa agência ainda existe, e é dentro do seminário. O diferencial dela é que ela não enviava pessoas sem preparo. Então, todos os que saíam tinham preparo teológico. Havia esse investimento nessa área. E aí eram pessoas que contribuíam e contribuem, e essa verba era destinada a esses missionários. Chegou a ter quase 47 missionários em quase 17 países. E tudo ex-alunos. E aí, através desse projeto, você foi parar na Itália? Foi. Eu já tinha chamado para a Itália, né? O meu chamado ocorreu, eu tinha 21 anos de idade. E aí eu fiquei estudando. E como que veio Itália? Foi lindo. Na verdade, Deus me direcionou de uma forma muito especial. Eu fui para a Argentina 3 vezes como missionário. Eu recebi convite para ficar na Argentina, tudo. Mas quando eu tinha 21 anos de idade, eu estava pastoreando a primeira igreja que eu sempre trabalhei com implantação de igrejas. Então eu começava com 2, 3 pessoas, com 2 anos, graças a Deus, tinha um grupo bom na igreja. E eu estava nessa igreja chamada em Arthur Mundriguim, que é uma cidade lá perto de Paulista. E quando eu estava nessa igreja, eu tive um sonho. Aí eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava com jovens da minha igreja, e eles estavam se despedindo de mim e me deram um presente. E quando eu abri essa caixa de presente, tinha uma bandeira. E era a bandeira italiana. Só que na hora eu não dei crédito, né? Passou despercebido. Alguns meses depois, eu sonhei novamente. Só que nesse sonho eu estava vindo de avião, num lugar cheio de neve. E quando eu descia, que eu saía do avião, eu via no mastro a mesma bandeira que estava voando. E aí foi quando eu fui procurar saber que bandeira era. E era a bandeira italiana. E aí surgiu um amor no coração tão forte que até hoje nunca conseguiu sair. E quando Deus, em 2007, né, falou comigo e disse que o tempo tinha chegado e que eu ia para a Itália. Foi a primeira vez que eu fui, foi em 2008, na verdade. Então, o chamado, na verdade, ocorreu através disso. Deus me direcionou para a Itália em sonho. Quando você foi para a Itália, missionário, assim, você tinha algum contato lá? Como que foi esse início do trabalho na Itália? Eu sou meio doida, viu, gente? Quando Deus manda fazer as coisas, eu não meço os riscos que a gente corre, né? Hoje, pensando direitinho, eu acho que eu
seria mais prudente hoje, acho que por isso Deus me enviou naquela época. Porque eu, na verdade, quando eu cheguei para o líder da missão e disse, pastor, Deus falou que o tempo tinha chegado e eu vou para a Itália. Ele me ofereceu vários campos de missionários. E eram todos testes, né? Eu disse, não, Deus mandou Itália e eu só vou para a Itália. E aí eu comecei a correr atrás dos recursos, correr atrás de contatos. E as igrejas que eu conhecia através da internet eram igrejas batistas. E eu tentei entrar em contato para que eles me recebessem, para que eu pudesse trabalhar com eles. Só que não houve uma resposta, na verdade. Tinha uma coisa muito denominacional, né? E aí, no fim das contas, eu consegui um contato com uma senhora não crente, só para eu ter um local para dormir no apartamento dessa senhora, através do filho de um pastor, que não estava, que tinha se desviado, estava morando na Itália, e ele conseguiu esse contato para mim. Então, através desse contato, Deus me deu um emprego na Itália. Quer dizer, foi tudo guiado por Deus. Até hoje eu entendo que não houve muito assim o que pensar. Essa mulher foi usada por Deus, mesmo sem ser crente, para mim conseguir um emprego. Aí eu fui para essa cidade que eu trabalhei a primeira vez. Então foi tudo direcionado por Deus. Na verdade, quando eu pisei na Itália, eu nem sabia quem era essa mulher. Eu fui para o apartamento dela sem saber. E eu corri um risco muito grande, viu, gente? Porque quando eu cheguei lá, só passei 2 noites, pastor. E na segunda noite, quando eu estava para ir embora, eu descobri, né, porque tem muito brasileiro lá que faz coisa errada, né? E eu descobri que essa mulher, de uma certa forma, ela, como é que eu vou dizer? Ela promovia encontros entre as brasileiras, né? Então, de uma certa forma, as brasileiras chegavam lá e ela promovia encontros com os italianos. E eu estava nesse apartamento, eu só passei 2 dias lá, para a glória de Deus. E aí Deus me encaminhou para Ravenna e livrou minha vida de uma forma extraordinária. Então, assim, foi bem riquioso. E esse primeiro contato que eu tive lá foi só, trabalhei muito, né? Foi o meu primeiro período de 4 anos, foi muito trabalho mesmo, trabalho secular para poder me manter, e a evangelização era no trabalho. Então, foi tudo guiado por Deus, eu não tive muito... A igreja em Parma, ela já tinha um grupo reunido quando você chegou? Já, Parma, na verdade, surgiu através de um brasileiro, que hoje está na França, e ele começou esse trabalho numa garagem. E ele começou esse trabalho com brasileiros. E aí começou a igreja chegou a ficar grande, a igreja de Parma. E eles alugavam essa sala da prefeitura para fazer culto. Só que aí houve um problema e o pastor que estava lá, que ele tinha deixado, porque ele tinha ido para a França, pecou. E aí quando aconteceu que a igreja toda se destruiu completamente. Foram quase 2 anos de quebra, de rompimento. Até que só ficaram quase de 4 a 6 pessoas que queriam que a igreja continuasse. E aí essas 4 a 6 pessoas entraram em contato com o pastor fundador que estava na França. E esse pastor fundador ligou para o Brasil com um amigo dele que era pastor e disse, rapaz, vem ser pastor na Europa, eu estou com um povo lá em Parma precisando de alguém. E Parma chamava Igreja Evangélica de Parma. E aí Deus também encaminhou e fez com que esse pastor visse o jornal, que em Pernambuco tinha o jornal Parceiros de Missões, e estava a minha foto lá com o nome Itália. E ele entrou em contato com o seminário, porque ele não queria ir na frente, né? Porque ele tinha que desistir do trabalho, desistir de tudo, então era um risco. Aí ele entrou em contato com o seminário, foi quando eu recebi o telefonema, né? Dizendo que precisava de um missionário para enviar para a Itália. E aí foi quando Deus proporcionou minha ida para a Itália. Eu fui para Parma, reuni o grupo, aí a gente começou. Eles estavam lá 1 ano e pouco sem ceiar. Porque o pastor, sem querer dizer que tinha pecado, não botava Santa Ceia. E ele sempre tinha algum problema, nunca tinha Santa Ceia. E a igreja estava destruída, completamente destruída. Aí a gente reuniu o povo, reuniu tudo. Quando a gente já estava com um grupo formado, que eu mostro sempre nas fotos, né, aquele grupinho do dia do nosso culto que a gente se tornou Itália para Cristo, foi através justamente do conhecimento do pastor Marcos. Quando eu conheci o pastor Marcos, e aí eu vi a igreja de Piacenza, eu vi o caráter do pastor Marcos, e eu estava só com a igreja. Então, assim, eu tinha 2 opções. Ou eu fundava uma nova denominação, né, e ficava com a igreja sozinha e continuava o trabalho, ou eu me agregava a uma outra denominação que já tivesse na Itália uma estrutura. E foi o que eu fiz, aí a gente conseguiu se juntar à Itália para Cristo.
E graças a Deus, louvado seja Deus, que isso aconteceu. Né? Então, Parma já existia. A sua proximidade com o pastor Marcos foi justamente nessa questão de organizar. A igreja foi. Estava tentando organizar e ele já tinha alguma experiência. Já tinha, porque na verdade eu conheci o pastor Marcos porque ele mandou um convite para, como Parma já existia, os irmãos eram conhecidos. Então o pastor mandou um convite para um louvor na igreja de Piagense. E aí eu levei a igreja. Quando eu levei a igreja, conheci o pastor Marcos, conheci a missionária Rita. E eu contei para eles, né, tudo que eu estava vivendo, que eu estava sozinha com a igreja e tal. E o que eu achei bonito, pastor Marcos, que eu digo sempre essa questão do caráter, é que ele poderia ter aproveitado para tomar a igreja de uma certa forma. Eu era uma mulher, sozinha, estava sem documento, né? Então, se ele quisesse mesmo, ele tinha logo agarrado com unhas e dentes. E não foi isso que ele fez. Ele queria me ajudar a fazer um estatuto, ele queria me ajudar a colocar nome na igreja, tudo, sem nenhum interesse na igreja. E aí eu que desejei mesmo que a gente se tornasse Itália para Cristo. Então foi uma coisa assim, foi direcionamento de Deus, tanto da primeira quanto da segunda vez. Mais alguma pergunta? Pode falar, Marcos. Coisa. Prazer, irmã, mais uma vez. Amém. Sou o irmão Marco. Eu queria saber de você se você se sente, como você já conheceu a Itália, como você se sente mais preparado para retornar? Olha, como eu disse a primeira vez, nada é igual. Você pode ir para o mesmo lugar que você foi, você nunca vai viver a mesma experiência. Então eu sempre estou preparada para saber que eu não vou encontrar as coisas do jeito que eu deixei. Isso eu sei disso. Já passaram quase 3 anos que eu estou no Brasil, né? Então a igreja mudou muito. Muitas pessoas novas foram agregadas à igreja. Agora sim, o que me facilita hoje é que eu conheço como funciona a nação, no sentido de como eles nos aceitam como evangélicos. Então, por exemplo, eu cheguei numa igreja uma vez, eu fui nessa igreja para ouvir um missionário, um rapaz que disse que tinha fundado um monte de igreja na Itália. Eu fui lá, né, porque eu já tinha 4 anos de trabalho na Itália e tal, na época. E quando eu cheguei lá, ele começou a dizer, porque eu fundei uma igreja não sei aonde, fundei uma igreja não sei aonde, fundei uma igreja não sei aonde. Quanto tempo você passou na Itália? 6 meses. Eu disse, isso está meio complicado, né? Porque, primeiro que o país não abre essa oportunidade para evangelização na rua. Para você conseguir isso é uma dificuldade. Então, as pessoas não são tão fáceis de ir para a igreja evangélica. Eu disse, Senhor, ou foi diferente comigo, ou tem alguma coisa errada aí. Então, assim, hoje eu conheço um pouco a estrutura. Falar italiano ajuda. Tanto que por isso o pastor Marcos insistiu muito no meu retorno, né? Ele disse, eu quero que venham mais missionários, mas eu preciso que a missionária volte. Por quê? Porque daqui que outro missionário chegue a conhecer o idioma, para poder pregar, para poder se comunicar com as pessoas, eu vou investir muito preparo. E ela já faz, né? Então, hoje eu sinto somente que eu tenho um pouquinho de uma coisinha a mais, né? Porque eu já conheço um pouco a cultura, já estou acostumada. Então isso me ajuda. Amém. Rose. Amém. Vocês já contaram vários testemunhos aí de profissão, cuidado de Deus, confirmações e tudo mais. Em relação a algum testemunho assim, que vocês possam compartilhar, em relação à conversão, alguma história assim, como a sua, né? Que você, graças a Deus, teve um livramento aí, né? De morte. Sim. Né? Que Deus te resgatou, mas através do trabalho missionário, algum testemunho que foi marcante, assim, de alguém específico, de um grupo. Vai ter muitos. Fala tu primeiro, porque depois eu falo. Estou pensando aqui. Tá pensando? Então eu vou adiantando. Eu tive vários, né? Tive, assim, ao longo desses anos, Deus lá na Itália mesmo agregou muita gente que, para a glória de Deus, eu vi aceitar Jesus e tal. Mas teve um rapaz que ele diretamente ele não aceitou Jesus. Mas esse rapaz me marcou lá na Itália pelo seguinte. A gente estava passando na rua com os diáconos da igreja e a gente tinha ido visitar uma moça brasileira que estava desviada e ela trabalhava, infelizmente, a fazer prostituição lá na Itália. E a gente tinha ido direcionado para falar com ela. Fomos, visitamos, lemos a palavra e tal. Quando nós descemos do prédio, esse rapaz era homossexual e ele estava fazendo ponto na rua. E aí a gente passou e a gente disse assim, Jesus te ama. E ele disse assim, não diga que Jesus me ama não, vocês querem dizer essa coisa só para humilhar a gente.
Ele estava muito revoltado. Eu disse, não, não é verdade. Aí eu me aproximei dele. E aí a gente se aproximou, começou a conversar. Aí ele aceitou me dar o número do telefone dele e eu dei o meu para ele. E lá em Parma, antes de WhatsApp, essas coisas, a gente tinha no telefone, eu tinha o direito de mandar por dia não sei quantas mensagens no telefone. Então eu sempre utilizei isso. O que é que eu fazia? Todo dia eu mandava mensagens com versículos bíblicos, tudo, e direcionava para toda a minha caixa de mensagem. E passaram meses. Quando foi um dia, eu recebi uma mensagem desse rapaz, que a gente tinha evangelizado naquele dia, e ele disse assim, eu não sei se a senhora vai lembrar de mim, meu nome é Eduardo e tal, eu queria muito receber a sua visita. Eu estou no hospital, aconteceu um acidente, eu queria saber se a senhora pode vir fazer uma oração por mim. E foi. E aí a gente foi no hospital de Parma, e quando chegou lá ele estava todo quebrado, ele tinha pulado de uma janela, né, porque tentaram matar ele, nessa vida que ele vivia, ele pulou dessa janela. E por incrível que pareça, em 6 meses de mensagem, naquele dia, ele sentiu necessidade de receber a oração. E essa mensagem que ele passou pra gente, depois eu levei o pastor Marcos, a gente acompanhou ele, eu acho que uns 4 a 5 meses, a gente fez estudo bíblico na casa dele todas as semanas, nas terças-feiras. Eu ia com um outro diácono. Ele nunca aceitou Jesus, pelo menos até hoje. Mas assim, foi muito impactante para mim ver que a insistência, a persistência de ficar mandando mensagem para ele, teve um dia que ele precisou da gente, ele se lembrou e ele mandou pedir para que a gente fosse. E a gente acompanhou ele por um bom tempo. Me marcou muito esse rapaz. Tentando não lembrar alguns, né? Mas tem uma experiência eu vejo que, eu digo assim, a gente tem um projeto lá que se chama Ação pela Cruz. E esse projeto a gente leva pessoas não evangélicas para um acampamento. Então a gente já faz ele há 5 anos. Então é um acampamento, a gente apresenta o propósito da presença dessas pessoas. E vamos dizer, a gente não tem denominação. Então dessa forma, quando as pessoas se rendem a Cristo, a gente caminha ela para uma igreja que ela venha se sentir, vamos dizer, à vontade, né? Ela venha se sentir acolhida e tudo mais. E dessa forma, vamos dizer, né, um dos primeiros que a gente tem, que é um amigo meu em comum, que é Joel. E ele foi fruto desse primeiro trabalho. E até hoje a gente vê, tipo, tanto o crescimento dele, desenvolver nesse trabalho, como o envolvimento dele na obra. Então, vamos dizer, ele tinha envolvimento com drogas, tinha, tipo, vamos dizer, a questão da esposa dele. Depois, o rendimento dele também veio a esposa. Então, teve todo um processo dele, né? E tipo, é muito lindo ver o que ele faz hoje, o trabalho, né, do Senhor. Então, acho que ele vivia numa vida, vamos dizer, de certa forma, perdida. E quando ele teve esse encontro com Jesus, né, essa decisão, o caminhar dele, tipo, é muito lindo que a esposa dele diz, né? Porque a esposa dele diz assim, foi a partir do meu marido. Então, vamos dizer, né? Certo. Hoje ela é uma mulher, uma serva do Senhor, ministra a palavra que você vê assim, o instrumento que ela é na mão de Deus. Então, tipo, através do Joel, a esposa dele, tipo, o trabalho que ela desenvolve e tudo mais. Então, ela diz assim, né? Ele me levou até Cristo. Então, através da vida do Joel, que tipo, a gente teve esse trabalho, ver isso, aí eu digo, meu Deus, como é lindo, tipo, a gente abençoar, tipo, a gente tem o privilégio de, querendo ou não, caminhar com a vida, levar ela até a Cristo e ela levar outros e ver tipo, o fruto disso. É o fruto do Muitas fruto. vezes a gente não vê tipo, o que a gente planta, mas aí o fruto lá no futuro é maravilhoso. Maravilhoso. Ô Paula, você falou, né, quando a gente foi comprar passagem, você ia trazer seu violão, e você veio aqui, acho que ela não tocou aqui, tocou? Então tem um violãozinho aí atrás de você. Podia fazer um louvor para nós? Tentar. Por favor. Tá afinado? Eu só sei afinar o meu porque tem afinador. Deve estar, viu? Eu só sei afinar o meu porque tem afinador. Tem uma palhetinha aí. Eu não sou tocadora. Eu pedi a Deus para me ensinar a tocar violão porque eu tinha vontade de louvar a Deus e às vezes não tinha quem me acompanhasse. Eu não
chega a tanto, né? Mas deixa eu ver se eu me lembro o hino que eu mais sei tocar, porque eu só toco vendo a cifra. Mas deixa eu ver se eu me lembro. Eu estou tentando lembrar a letra italiana. Posso ver uma fila aqui rapidinho? Porque eu sempre coloco o início do hino. Ah, lembrei. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. C'è luce intorno a te, la voce sua si udrà, il mare tremerà, il mare tremerà. Io grande a Dio, canta che Dio grande a Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Il tempo in mano a te, eterno senza età, principio e fine sei, principio e fine sei, Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, il leone e l'agnello, il leone e l'agnello. Dio grande a Dio, canta che Dio grande a Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Quão grande é meu Deus! Quão grande é meu Deus! Cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Glória a Jesus, para terminar. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Estou frustrada porque o violão teve que ficar em Recife, viu? Não consegui, a empresa aérea não deixou trazer. Misericórdia, tadinha. Matou saudade, então. Ah, matei. Ia ser lindo. Ó, vamos indo para o final. Mais uma pergunta? Tem alguma pergunta? Amém. Então nós vamos partir para o encerramento. Quero deixar vocês à vontade, talvez vocês queiram fazer algum comentário que não foi perguntado. Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Pastor,
Sim. Posso fazer uma curiosidade? A pergunta do além. Um caladinho, era lá vem, hein? É curiosidade. Assim, eu trabalho aqui no multimídia. Sim. Eu me sinto um missionário virtual. Amém. A pergunta acho que é para todos. Existe a possibilidade de um casal com filho fazer os cursos, teoria, a prática, Sim. e ser um missionário? Eu estava até comentando com o pastor, hoje lá no Paraguai tem a família do André Teixeira, né? E na época ele fez o treinamento em 2016. Foi ele, a esposa e 2 filhas. E hoje eles estão no campo. Então, se eu não me engano, no próximo ano já tem famílias também para se integrar. Então, não há impedimento para isso. Pelo contrário, irmão, tem campos que necessitam de família. Porque, tipo, missionário solteiro não pode alcançar devido à cultura. A E gente quando tem estabelece limitações. uma família, é a melhor coisa também. Então, Então, porque normalmente a gente vê solteiros, acho que solteiras, famílias, né, que às vezes são constituídas, às vezes num campo, Dentro do campo. mas a gente não vê, pelo menos eu não estou lembrado de ter visto, de famílias já prontas, fazendo o curso, vai no alfa, depois indo fazendo o prático. É mais difícil, né? Porque assim, pra gente que é solteiro, porque tem tanta facilidade de ter missionários solteiros, nosso custo é mais em conta, né? Tipo, eu custo menos do que o pastor Marcos, que tem uma família inteira para manter no campo. Então o custo é menor. A gente não tem ninguém, então a gente larga tudo e vai embora. Não tem muito essa questão. Vai para qualquer lugar, dorme em qualquer lugar. Então tem essa facilidade. Mas tem, por exemplo, campos que nos limitam. Hoje mesmo eu oro para Deus mandar casais para a Itália. Se alguém se dignificar aí em nome de Jesus, que for casado. Está precisando de casais lá, né, que possam tomar conta, trabalhar também à frente de trabalhos. Então eu acho que tem hora que precisamos realmente de famílias. E tem sim. É necessário que se levante. É mais difícil, mas é possível. Amém, obrigado. Amém. Penso assim, é mais difícil humanamente falando, né? Humanamente, isso. Porque o mesmo que supre o solteiro, né? Mas sabe qual é o problema? É que quando a pessoa é casada, principalmente um homem, pelo menos a maior parte que eu conversei, eles repensam muito. Porque você não escolhe só você é toda a sua família. Então você vai pensar, meus filhos, dependendo do campo, escola. Por exemplo, hoje nós temos missionários que tem campo, no meu campo missionário, filhos podem estudar tranquilamente. Mas eu conheço muitos missionários que eles ficaram no campo e mandaram os filhos estudar aqui no Brasil. Porque lá estavam em países que não tinham condições de estudo. Então você tem que, às vezes, você abre mão de ter os seus filhos por perto, quando eles fazem uma certa idade. Então, por que é mais difícil? Não é só pela questão financeira, é o repensamento em todas as áreas. Então acaba que não ocorrem muitas pessoas que se dão dessa forma. O solteiro, ele não pensa muito, né? Ele vai embora. E geralmente o casado, principalmente o homem, ele repensa muito, porque ele tem a esposa, tem os filhos. Então tem que ver se o chamado está equilibrado no meio dos dois, porque não adianta você se sentir chamado, sua esposa não, ou vice-versa. Então tudo isso tem que ser conversado. Aí por isso se torna uma tarefa mais difícil. Mas Deus tem levantado para a glória de Deus, tem muito casal no campo missionário, louva a Deus por isso. E tem também o seguinte, né, Paulo, que eu acho que também cai dentro daquela questão da experiência que a gente tem aprendido. Tem pessoas que elas fazem missões, até uma família, por um prazo. Isso. Ela dedica 2 anos da vida dela, vou ficar 2 anos fora, vou fazer a obra missionária com a minha família. Isso. E depois retorna ao Brasil já. Para tentar retomar a sua vida, e retoma né? a vida, porque parece que não, mas esses 2 anos são extremamente significativos no campo missionário. Muito mesmo. Então hoje também tem essa possibilidade, né? Tem, são os trabalhos de curta duração, né? Mas que as pessoas se dão, mas não vai causar um impacto de mudança tão grande na sua vida. E depois você retoma seu trabalho, retoma a sua vida mais modificada, porque você volta e você não consegue mais ser o mesmo. Exato. Na verdade. Por exemplo, existem pessoas, eu fui funcionário público, então aqui
existe tem algo chamado licença sem vencimento. Isso. Né? Você se afasta por um tempo, Dura né? 2 anos. Então, às vezes, um funcionário público ele pode pedir uma licença dessa, servir ao Senhor, E depois voltar. voltar para o trabalho, assumir a carreira dele. Exato. E ele serviu o Senhor intensamente naqueles 2 anos. E é importante. Inclusive, no ano passado, tinha uma aluna que ela fez isso. Tinha uma aluna Ela veio no Alfa? No Alfa. Ela é do Rio de Janeiro. Ela fez isso, pediu a licença, fez o treinamento, retornou, mas agora ela está íntegra. Ela vai até para o Haiti. O Haiti, né? Isso. Ela é funcionária pública, ela pediu a licença para fazer o curso. Fazer o curso, está se estabilizando para ir para o Haiti. Então, há um leque, né? O importante é acho que o mais importante é você ter a comunhão com Deus a ponto de você ouvir o chamado de Deus, né? E se entregar ao chamado de Deus, ele vai abrir portas. Se entregar sabendo que vai ter perdas, mas também vai ter muitos ganhos, né? Eu tenho um casal, eu conheci um casal de amigos meus já com filhos, eles estão hoje em Cabo Verde. E ele foi várias vezes para o campo, depois ele ficou para que ela fosse nos campos de curta duração, para que ela sentisse o chamado do mesmo jeito, aí depois ele disse, não, agora vamos. E ele já era pastor e foi com a família toda e está em Cabo Verde, já vai fazer quase 9 anos. E tem o que a gente chama, né, missionário tendeiro, que fala, que é, na verdade, aquela ideia de Paulo, né, que fazia a tenda, que acho que ele atendia, fazedores de tendas, atendia Coríntios, né, que ele fazia a tenda e trabalhava fazendo tenda e sustentava o próprio ministério dele, né? Paulo se autossustentava. Então, nós temos um missionário também que ele tem uma profissão que permite que ele vá a outro país exercer a profissão dele e nisso ele planta uma igreja. E aí o trabalho com grupos pequenos também é uma ferramenta extraordinária para plantar. Geralmente o fazedor de tendas ele não consegue pastorear e nem implantar igrejas. Porque o fazedor de tendas ele tem uma carga horária de trabalho grande e tem os trabalhos da sua empresa, né? Ele foi levado lá para isso, mas ele consegue ser um viabilizador. E aí depois acaba vindo um missionário que tem que integrar para pastorear. Né? Muito bom. Bom, é isso, pessoal. Obrigado. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Dizer que é um prazer recebê-los aqui. Para mim é um sempre, tá? Um prazer te conhecer, viu, Emerson? Que Deus abençoe a tua ida ali para o Paraguai, direcione tudo. O Benjamin tratando, eu tenho certeza que você está para ir agora entre julho e agosto também, né? Dia 20 de julho. 20 de julho, provavelmente. Ou antes. Amém. Então, quando o PSK estiver lá, alguém que for ali vai trabalhar com ele. Já tem alguém que você conhece do Paraguai, né? Porque agora o Fábio não está mais lá, né? O Emerson já está aqui. Você falou, chegou lá, você enganou e falou assim: ó, eu sou lá do Imperador. Amém? Trate bem, senão o pastor André vai missionar a Paula de qualquer cadeira. E missionário, a situação sua do visto ainda está. A gente teve um problema com a documentação da igreja lá que o pastor Marcos tentou fazer o nosso visto, que era o visto pela ONG, né? Que ele estava tentando transformar. E aí a gente ia conseguir esse visto dessa forma. Até aqui não teve uma resposta positiva. E aí a gente está tentando um outro recurso, que é o visto religioso no país, que esse visto religioso vou entrar provavelmente como professor de teologia. E aí eu mandei toda a documentação para o pastor Marcos semana passada. Ele está tentando encaminhar tanto de um lado como do outro. E aí a gente hoje, graças a Deus, Deus está levantando, o recurso está chegando, para a glória de Deus. E aí a maior dificuldade agora é o visto. Orem, irmãos, pelo amor de Deus. Porque eu vim já, como diz o nordestino, de Malicuia, já estou com tudo aqui. E aí cheguei aqui, eu disse, em agosto estou indo embora, mas até agora eu não tenho uma resposta de agosto. Amém. Mas eu creio que vou Tá, embora. Deus tem. Deus tem. Tempo dele. Amém, irmãos? Amém. Abençoados, queridos. Amém. Vamos encerrar então, vamos colocar em pé, vamos orar. Quero aproveitar essa oportunidade e convidar o nosso pastor Ivo, que venha fazer essa oração aqui, pastor Ivo, nos abençoando aqui. O pastor Ivo trabalha conosco aqui para orar pelos missionários. Vamos pôr as mãos sobre eles, vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus. Estenda a tua mão para cá. O pastor Ivo vai orar, vai impor as mãos, vamos estar concordando com ele, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos colocar, Pai amado, a vida dos teus servos mais uma vez, ó Pai, nessa hora.
diante do teu altar. Queremos abençoar, Senhor, a vida dos teus servos. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela vida deles, por toda a riqueza, Senhor, meu Deus, das experiências, do chamado, ó Pai amado, de cada um deles, ó Pai, que nos foi trazido. Nesta manhã, Senhor, meu Deus, para enriquecer as nossas vidas, Senhor, para fortalecer a nossa fé. Pai, continua, Senhor, usando os teus servos, continua abençoando os teus servos, Senhor. Nós sabemos que a caminhada não é fácil, ó Pai, mas o Senhor é aquele, ó Deus amado, que dá toda a condição. O Senhor é aquele, ó Pai, que dá toda, Senhor, meu Deus, Senhor, que dá provisão para que os teus servos continuem firmes, continuem valentes, Senhor, meu Deus, no chamado, Senhor, na caminhada. Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, te glorificamos, Senhor, pela vida dos teus filhos, ó Pai, e por todos os missionários, ó Pai amado, que se empenham, Senhor, meu Deus, nessa luta, nessa missão, ó Pai, de pregar o teu evangelho. Eu abençoo a tua serva, meu Deus, eu abençoo o teu servo, nós abençoamos os teus servos, como igreja do Senhor, e te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pelas vidas deles, em nome de Jesus. Amém. Bom, Paulo a gente já sabe que é solteira, Everson também é solteiro, então aí, ó, se alguém se habilitar lá, já vai tirar o passaporte. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe, viu? Obrigado, querido. Deus abençoe. Levante a mão, por favor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, agora e para todos sempre. Amém. Um ótimo domingo, irmãos. Deus abençoe. Bom almoço para todo mundo aí. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado,